As pessoas erram muito a ler o versículo 50 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Esse versículo fala que carne e sangue não tem parte no reino de Deus. Esse versículo está falando de quem comete pecado e de quem oferece dinheiro em troca do perdão. Aí as pessoas falam que é o nosso corpo. Ora, a vida do nosso Senhor vive nos corpos de todas as pessoas que buscam a santidade. Então a carne e o sangue que está se referindo não fala dos corpos dos eleitos, porque as pessoas que buscam a santidade têm a vida eterna. Veja o que fala em Romanos capítulo 8, verso 11. Se a vida, que é o Espírito de Jesus, vive no nosso corpo, ele dá vida ao nosso corpo fraco. Está falando, se a vida de Jesus vive no nosso corpo, ele dá vida ao nosso corpo fraco. Quer dizer, a vida de Jesus é o Espírito. O Espírito vive no nosso corpo, dentro do nosso corpo. Então ele dá vida ao nosso corpo que é fraco. Veja o que está falando em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 e 56. O verso 54 e o verso 56. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o Espírito, ou com a vida de Jesus, que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54 e o verso 56. Resumindo, a lei só tem poder de ferir os pecadores. Então é assim, a vida do nosso Senhor vive dentro dos corpos de todas as pessoas que buscam a santidade. E quando essas pessoas que buscaram a santidade em vida morrerem, as almas que se uniram com o Espírito Santo, que é a vida do nosso Senhor, vão viver nos corpos das pessoas que são puras nas gerações futuras, que acontecerá quando Israel se voltar a Deus, e estarão vivendo e reinando com o Eterno aqui na terra. Isso acontecerá somente quando Israel se voltar a Deus. É nessa hora que o reino de Deus será instaurado aqui na terra. No mundo todo, as pessoas viverão corretamente como o Eterno quer. Veja em Romanos, capítulo 11, verso 25. E em seguida, veja o verso 15. Em Romanos, capítulo 11, primeiro vamos ler o verso 25. Depois nós vamos ler o verso 15, tá bom? Romanos 11, 25. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta, para que não pensem que não são muito sábios. Para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. Está vendo? Quando completar esse número de não-judeus que vão se voltar a Deus, aí vai ser a salvação de Israel. Está falando aqui no verso 25, ó. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta, para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. Agora vamos para o verso 15. Romanos 11, verso 15. Porque quando os judeus foram rejeitados, tá vendo? Os judeus, Jesus veio, os judeus rejeitaram Jesus. Então Israel foi rejeitado, os judeus foram rejeitados por Deus.
O resto do mundo, que somos nós, que não somos gentios, nós somos gentios, não somos judeus. O resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Está vendo? A carne que está falando no verso 50 é o pecado. Veja em Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 21. As obras da carne são evidentes, a saber, a imoralidade, impureza e indecência, a idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Tá vendo? É disso que está falando no verso 50 do capítulo 15 de 1 Coríntios. É a carne e o sangue. O sangue é isso aqui, ó. E o sangue que fala neste versículo se refere aos sacrifícios que eram oferecidos no altar. Veja Hebreus capítulo 10, versos 4 a 11. Pois é impossível que o sangue de touros e de bodes apague pecados. Por isso, entrando no mundo, ele diz: tu não quiseste sacrifícios e ofertas, mas me preparaste um corpo. Não te agradaste de holocaustos e de ofertas pelo pecado. Então eu disse: estou aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo dito acima, tu não quiseste e nem te agradaste de sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, que se oferecem segundo a lei. Agora disse: estou aqui para fazer a tua vontade. Assim ele invalida o primeiro, para estabelecer o segundo. É nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito de uma vez por todas. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, servindo e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que jamais conseguem apagar pecados. Antigamente, quando as pessoas que cometiam pecado ofereciam sacrifícios de animais que eram oferecidos no altar. Nos dias de hoje, também continua a mesma coisa. Muita gente que comete algum delito vai para a cadeia, a maioria paga fiança para ficar livre, que é o mesmo que oferecer carne e sangue de animais pelo pecado. Pagando a fiança, a pessoa ganha a liberdade, mas essas pessoas não deixam de cometer pecado. Enquanto você tem condições financeiras para pagar médico, advogado, pagar fiança, dar dinheiro para o pastor, você acha que pode tudo. Mas a ira de Deus, que é igual à justiça, a lei, os assaltantes, as doenças sem cura e toda espécie de mal, vai arrancar tudo que você tem, você morre e vai para a sepultura sem nada e sem o direito da vida eterna. Você morre porque a vida de Jesus, que vive dentro dos que buscam a santidade, não está dentro de você. Você morre e será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, e nunca mais retornará para este mundo bom que Deus criou. Está em Apocalipse, capítulo 20, versos 13 até o 15. Vou explicar o que é a primeira morte e a segunda morte. A primeira morte é o momento em que a pessoa ouve o Evangelho e, ao ouvir, ela deixa de viver em pecado. A pessoa morre para o pecado, passa a viver uma vida reta com o Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta.
Por meio dos ferimentos dele vocês foram curados. Está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Em Daniel, capítulo 12, verso 2, está falando assim: muitos dos que já tiverem morridos viverão de novo. Ó, muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo, uns para a vida eterna, e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Desculpa. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso 15, está falando assim: eu e os meus acusadores temos esta mesma esperança em Deus. Todos vão ressuscitar, tanto os bons como os maus. Está falando a mesma coisa que Daniel, está vendo? Tanto os bons como os maus vão ressuscitar. Mas Daniel fala que uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. A segunda morte é a morte definitiva, é a sepultura. Entre a ressurreição de Jesus e a consumação final, o povo de Deus participa da realeza de Jesus e do seu julgamento. A primeira ressurreição é a conversão, é a passagem da morte do pecado para a vida em Cristo. Para os convertidos não acontece a morte definitiva, a segunda morte. Os convertidos para a vida eterna devem viver uma vida nova em Cristo. Está em Colossenses, capítulo 3, do verso 5 até o 17. Façam morrer aquilo que em vocês pertencem à terra: fornicação, impureza, paixões, desejos maus e a cobiça de possuir, que é uma idolatria. Isso é o que atrai a ira de Deus sobre os rebeldes. Outrora também vocês eram assim, quando viviam entre eles. Agora, porém, abandonem tudo isso: ira, raiva, maldade, maledicência e palavras obscenas que saem da boca de vocês. Não mintam uns para os outros. De fato, vocês foram despojados do homem velho e de suas ações, e se revistam do homem novo através do conhecimento, que vai se renovando à imagem do seu Criador. E aí já não há grego, nem judeu, circunciso ou incircunciso, estrangeiro ou bárbaro, escravo ou livre, mas apenas Cristo, que é tudo em todos. Como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e se perdoem mutuamente, sempre que tiverem queixa contra alguém. Cada um perdoe o outro, do mesmo modo que o Senhor perdoou vocês. E acima de tudo, vistam-se com o amor, que é o laço da perfeição. Que a paz de Cristo reine no coração de vocês. Para essa paz vocês foram chamados, como membros de um mesmo corpo. Sejam também agradecidos. Que a palavra de Cristo permaneça em vocês com toda a sua riqueza, de modo que possam instruir-se e aconselhar-se mutuamente com toda a sabedoria. Inspirados pela graça, cantem a Deus de todo o coração, salmos, hinos e cânticos espirituais. E tudo que vocês fizerem através de palavras ou ações, o façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. É isso que eu quis dizer. Então, a pessoa que vive na santidade, essa pessoa pode até morrer, mas o espírito dessa pessoa que morreu está unida com o espírito de Jesus. E quando for instaurado o reino de Deus aqui na terra, esse espírito dessa pessoa que morreu vai voltar junto com o espírito de Jesus e habitar nos corpos de pessoas perfeitas que estarão no reino de Deus, estarão reinando em vida aqui na terra. Tá ok? Um abraço a todos.